Boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez nos reunimos para juntos adorarmos o nome do Senhor, agradecermos por todas as coisas que Ele tem feito por nós e através de nós. Estamos em um trimestre muito importante, não que os outros não sejam, mas veremos nesta caminhada como esse sermão que nós às vezes passamos com os olhos correndo, tem coisas muito profundas, a ponto de mexer de maneira total em nossas estruturas, a partir daquilo que nele, ou a partir das coisas que nele encontramos. Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo 5. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse bloco. Capítulo 5 começa o sermão da montanha, ou sermão do monte. Quero só aqui dar um recado muito importante para os jovens, para a juventude da igreja, jovens e adolescentes. Dia 18, nós teremos um intercâmbio com a igreja lá do bairro Vila da Penha. Nós estivemos juntos no acampamento no final de novembro e agora voltaremos a nos encontrar lá no sítio no Guapimirim, isso, em Guapimirim. Você que deseja participar conosco, precisa nos dar um nome até terça-feira, dia 8, certo? O nome e já o valor, que por enquanto é R$30. Por quê? O valor de R$30 cobre almoço, o café, o local, mas dependendo do número de pessoas, precisaremos alugar um ônibus. Aí então esse valor vai ser reajustado, mas este reajuste será feito aqui entre nós. Para o sítio, para outra igreja, precisaremos enviar o valor de R$30 por pessoa. Então no final do culto, até terça-feira, nos procure o pastor Billy, a Marileia, a Patrícia, a mim, a Stephanie, e dê o seu nome, porque precisamos montar este grupo e enviar os nomes até o dia 8. Amém? Mateus capítulo 5, verso 4. Mateus capítulo 5, verso 4 diz assim, é um único versículo dentro do Sermão do Monte, dentro do sermão onde também temos as bem-aventuranças. Diz assim, vamos ler todos juntos? Todos e todas? Calma. Eu vou fazer regência aqui, pode? 1, 2, 3. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que foi feito, dito, por todas as coisas que aconteceram até aqui, Senhor. Muito obrigado por tua presença, muito obrigado, meu Deus, por tudo que nós temos presenciado, Senhor, na caminhada contigo. Ó Deus, nessa noite agora falaremos um pouco desta parte do Sermão do Monte, Senhor, das bem-aventuranças, através, ó Deus, das quais o Senhor, por todo este tempo, por toda a história, meu Deus, tem transformado, tocado e mudado vidas, ó Deus. Fala conosco, consola-nos essa noite, para que saiamos aqui transformados, ó Deus, pelo poder da sua palavra, da tua palavra. É assim, ó Deus, que oramos, em nome de Jesus. Amém. Se nós dermos uma observada, nós somos cercados por diversas vozes. Com a facilitação dos acessos, a tecnologia, somos cercados por diversos discursos. Oi. Aconteceu alguma coisa aqui? Oi. Estão me ouvindo? Está saindo a voz aqui? Bom, estou fazendo uma zoadinha aqui atrás. Somos cercados por diversas vozes e, de alguma maneira, por diversos discursos, várias propostas de caminhada de fé. A gente liga a televisão, dificilmente você não encontra um pastor pregando, uma senhorita cantando, alguém falando alguma coisa sobre fé, sobre Jesus. Você liga o rádio. Outro dia eu estava descendo a serra indo para Duque de Caxias, aí liguei lá o rádio, aí me deparei com um grupo conhecido como os Profetas da Laje, uma coisa assim.
um negócio esquisito, que tem as moças que pegam o sol na laje, né? Mas também agora tem os profetas da laje, do telhado, uma coisa desse tipo. E ali eles estavam falando, um rapaz chorando, os judeus, eles dão mais de 10%, dê mais de 10%, que Deus vai te abençoar. E você vai sendo cercado por vozes. A proposta desse trimestre é que a gente se aproxime da voz que vem do monte. Por que a voz que vem do monte? Se você observar o capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus, ele logo no verso 1, a Bíblia diz que ele sobe no monte. Isso é muito importante para a tradição judaica. Na tradição judaica, quem sobe no monte é Moisés. Moisés, ao subir no monte, ele acessa diversas informações, leis, estatutos, que depois serão usados em toda a história de Israel, inclusive aqui no tempo de Jesus. Quando um judeu ouvia falar de subir ao monte, ou um mestre subir ao monte, alguém subir ao monte e convocar para o ensino algo importante para os ouvidos dos judeus, aconteceria. Jesus sobe ao monte. Ele convoca a multidão para ouvir algo. E quando nós lemos o capítulo 5, 6 até o capítulo 7, lá no finalzinho, as pessoas que ouvem a Jesus chegam a ficarem abismadas e dizem algo interessante. Lá no verso 28 do capítulo 7 de Mateus diz: tendo terminado Jesus este discurso, as turbas ou as multidões admiravam-se do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas do povo. Jesus sobe no monte, começa a ensinar, e estes ensinos são tão impactantes, as coisas que Jesus fala são tão transformadoras que os seus ouvintes, ao terminar o discurso, ficam impactados. A questão é que quando começamos a ler com calma estes capítulos, que narram o conteúdo que impactou aqueles que ouviram pela primeira vez o Sermão do Monte, nós ficamos muito preocupados, porque parece que a gente hoje não tem levado muito a sério as coisas que aqui são ditas. Quando a gente dá uma olhadinha rápida nessas muitas vozes que nos cercam, como eu disse, o tipo de evangelho que promovem, a maneira como pensam a relação com Deus, a ideia que carregam sobre a caminhada de fé, me parece que essa voz que vem do monte precisa ser escutada com muita calma. O projeto nosso nesse trimestre é que a gente consiga superar, e me permitam usar a expressão transgredir, estas vozes todas que às vezes criam uma neblina na profundidade do Evangelho, para ouvirmos de maneira muito calma o que Jesus tem a nos falar deste monte. Se nós observarmos o Evangelho de Mateus, nós temos pelo menos 5 grandes sermões, 5 grandes discursos. O capítulo 5 ao capítulo 7 é um discurso, o capítulo 10 é um discurso, o capítulo 13 há vários discursos, o capítulo 18 outro conjunto de discursos, o capítulo 24 a 25 também outro conjunto de discursos. 5 discursos que servem como uma espécie de linha que perpassa todo o Evangelho de Mateus. Mas os capítulos 5 ao 7, os capítulos 5, 6 e 7, como nós conhecemos, o discurso do monte, ou o sermão do monte, é a parte mais importante deste Evangelho. Então somos um povo privilegiado, porque teremos nesse trimestre a oportunidade de nos aproximarmos do monte e ouvirmos o que Jesus tem a nos falar. Hoje, nesta noite, nós estamos diante de uma parte das bem-aventuranças, que é o verso 4. E aqui neste verso nós ouvimos Jesus falar de choro. Talvez hoje nós não entendamos a força desse discurso, especialmente das bem-aventuranças para os seus primeiros ouvintes. Quem é que ouvia Jesus?
Quem era esse grupo de pessoas que estava perto do monte ouvindo Jesus? Não sei se vocês se lembram de alguns momentos Jesus multiplicando pão, multiplicando peixes, Jesus curando leprosos, Jesus falando com crianças, Jesus se aproximando de mulheres. Estes eram exatamente aqueles e aquelas que não tinham por onde ir e nem a quem recorrer. O sistema no qual estavam gerava profundo sofrimento. Eram oprimidos, excluídos, que não tinham onde procurar um caminho de esperança. Os milagres, as multiplicações, todas essas coisas que aconteciam, serviam como uma espécie de escape, de uma fuga do sofrimento que imperava na história daqueles que ouviam Jesus. É por isso que outrora Jesus chega a dizer, olha, pelo menos me ouçam pelos milagres. O povo que ouvia este discurso era um povo sem esperança. Um povo que não era acessado pelos cuidados do seu tempo, que não encontravam no poder romano esperança de consolo, que a estrutura na qual estavam inseridos só gerava uma coisa: angústia, choro, injustiça, exclusão, desigualdade, desesperança. Jesus agora sobe no monte e começa a falar o seguinte: Deus é amigo de vocês. O sistema romano não consegue ouvir os humildes, os pobres de espírito, mas o Deus que eu anuncio aqui no monte, Jesus estava dizendo, ouve e ama vocês. O sistema romano não consegue ouvir o clamor e o choro dos que sofrem sobre a pesada mão da injustiça. Aí Jesus diz, mas o meu Pai ouve o choro de vocês. O sistema romano não tem como base a ação e o cuidado aos mansos ou aos humilhados. Mas Jesus está dizendo, vocês herdarão a terra. É como se Jesus dissesse, por mais que vocês olhem para todos os lados e não conseguem encontrar um cuidado, não conseguem encontrar uma aproximação sincera e transformadora, por mais que vocês não consigam perceber a aproximação de um afago, agora, Jesus diz, vocês conhecerão o Deus dos bem-aventurados. E quando a gente começa a olhar com calma, especialmente o verso 4, nós aprendemos algumas coisas sobre este Deus que fala do choro. E que consegue ouvir o choro ou o clamor dos que sofrem. Se eu pudesse dar um título para a nossa reflexão hoje seria, o que aprendemos com Deus que ouve o nosso choro? Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei como você tem conduzido a tua história, e não sei quais são as razões que geram as lágrimas, mas uma coisa eu sei, o Jesus que se revela aqui nas bem-aventuranças nos aproxima de um Deus que ama e cuida dos que sofrem. Se nós observarmos aqui algumas coisas, e especialmente no processo de todo o Sermão do Monte, nós percebemos que este Deus que se revela a partir da ideia do choro, ou este aprendizado que é gerado pelas angústias da vida, como diz o próprio texto, nos ensina que devemos ser maduros. Se você observar o texto, Jesus diz no verso 4, bem-aventurado os que choram. E como eu disse, aqueles que estavam ouvindo a Jesus não foram agora enganados. E Jesus em nenhum momento chegou a dizer que a vida a partir de então
seria totalmente perfeita. E nem negou a existência ou a possibilidade do choro. Ele olha, ele percebe o sofrimento dos seus ouvintes e mostra e nos revela um Deus que se compadece com o sofrimento humano, com a angústia humana, com os dilemas humanos, com as situações de dores dos seres humanos, mas não arranca, não tira a possibilidade dessas experiências que às vezes são desagradáveis. O Deus que se revela aqui é Jesus Cristo. Ele não nos engana, não é triunfalista, não nos tira da realidade da vida. Ele estampa em nossa frente aquilo que realmente a vida é. A vida é marcada sim por momentos felizes, e como alguns gostam de dizer, de vitórias. No entanto, às vezes vivemos situações muito difíceis. Não adianta a gente bater no púlpito, cantar com toda a força, gritar nos microfones, que tudo será resolvido, que Jesus vai acabar com todas as limitações humanas, que nós não vamos nos decepcionar na caminhada, não teremos decepções. Nós vivemos em uma sociedade que parece que precisa o tempo todo dar analgésicos às pessoas. A gente já nasce dando sinal de como vai ser a vida. Como que a gente dá sinal que nascemos? E que estamos bem? Chorando. A vida, ela é marcada pelo suor para se conquistar as coisas. Nem sempre o que projetamos acontece do jeito que esperamos. Nem sempre nós temos perto da gente as pessoas que gostaríamos que estivessem. Nem sempre tudo que a gente pensa acontece. E não adianta orar forte, não adianta gritar alto, a vida não é assim. Jesus nos ensina, olha, na vida e na existência há sim a possibilidade do choro. É como se no Sermão do Monte nós fôssemos colocados de volta para a terra, encavasse nos nossos pés como raízes na terra, e deixássemos de lado as vozes que tentam nos enganar, nos tirar da realidade da vida, nos colocar em nuvens. A vida não são nuvens, ou a vida não é nuvens. Mas há algo aqui neste texto, que mesmo diante de todas estas coisas e dessa verdade, enche o nosso coração de esperança. Jesus diz, bem-aventurado ou bem-aventurados os que choram. Jesus promete o consolo, mas não promete nos retirar da realidade da vida. Jesus promete andar conosco, mas não promete nos tirar da necessária caminhada dolorosa às vezes da vida. Jesus nos promete o cuidado de um Deus que é cheio de amor e de misericórdia, mas também nos ensina que há um espaço necessário para o choro, para as lágrimas. Tem um texto muito forte que está em Romanos capítulo 5, verso 3 ao 4. O apóstolo Paulo está falando da justificação pela fé. E no meio da sua argumentação, falando da gloriosa experiência com Jesus e o que alcançamos nele, ele diz que deveríamos nos gloriar não somente nisto, no que ele havia dito, mas ele diz, mas também nos gloriarmos nas tribulações. Estranho isso. O que há de possibilidade de beleza e de bondade nas tribulações? Ele vai dizer, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. É como se fôssemos instruídos a pensar que de alguma maneira toda crise é uma possibilidade de crescimento. Nem sempre temos as respostas para tudo. Nem sempre entendemos as razões de passarmos por algumas situações.
Mas uma coisa é certa, que na pedagogia, às vezes, das lágrimas, nos tornamos pessoas mais fortes, mais experientes, mais pacientes. E através da dolorosa caminhada da tribulação, como diz Romanos capítulo 5, de alguma maneira produz em nós esperança. Esperança por quê? Porque depois de passarmos por certas situações na vida e percebermos que não passamos sozinhos, e que a sombra do Onipotente esteve conosco, mesmo que não tivéssemos recebido qualquer resposta, mas simplesmente a certeza de que não estivemos sozinhos. De alguma maneira isso gera em nós muita esperança, porque sabemos que da mesma maneira que o Senhor andou conosco até ali, diante deste novo desafio que nos vem, Ele continuará andando e cresceremos mais ainda em paciência, experiência e esperança. Eu não sei quais são as angústias pelas quais você tem passado. Nem sei quais são as dúvidas que tem te tomado. Não conheço você pessoalmente, talvez você tenha aqui um sorriso estampado no rosto, mas só você sabe a angústia que amassa, que aperta o seu coração. Eu não sei quais são as experiências que estão marcando a sua história. Uma coisa eu sei mesmo, que você sairá muito melhor do que você entrou. Você sairá melhor, pelo menos com a certeza que nunca esteve sozinho ou sozinha nessa caminhada. Na pedagogia da vida, nem sempre são os sorrisos e os sucessos que nos ensinam grandes coisas. Pelo que parece, os bem-aventurados, os que são ouvidos por Deus, mesmo que estejam chorando, de alguma maneira não estão sozinhos, porque este Deus está sempre caminhando ao lado deles. O que aprendemos ainda nessa questão, nesse processo do choro e do Deus que se revela a partir desta ideia do choro e da consolação? É que no versículo 4, e eu posso dizer que em todas as bem-aventuranças, Jesus está nos convidando à esperança. Se você observar o texto, ele está dialogando com Isaías 61. Depois em casa, com mais calma, leia Isaías 61. Especialmente os primeiros 4 ou 6 versículos. Nestes, o profeta está dizendo que de alguma maneira, mesmo que diante de todas as coisas, a imagem seja o não de Deus, o profeta Isaías diz, Deus diz sim. Se você olhar o verso, especialmente o verso 5 de Isaías 61, você vai ver exatamente os que choram. Aí o profeta diz, os que choram serão ouvidos por Deus e serão como árvores frutíferas. E aqui, quando você lê que serão consolados, está num modo verbal muito interessante. Você tem ideia assim? O Novo Testamento usa pelo menos 3 tipos de verbos. Um é o ativo, ou seja, eu, sujeito, faço alguma coisa. O outro é o médio, que é alguém fazer algo para si mesmo. Um diz, eu vou fazer algo, eu fiz algo. O outro aspecto verbal diz, eu faço algo para mim mesmo. Mas há um terceiro, que é o passivo, que tira toda a responsabilidade do sujeito e coloca sobre um terceiro, um outro. E a expressão usada aqui, serão consolados, tem a ideia da expressão do verbo passivo. Ou seja, Jesus está dando uma garantia. Mesmo que aqueles ouvintes não tivessem qualquer garantia, Jesus agora enche os seus corações de esperança e diz, olha, vocês que agora choram, fiquem tranquilos, a injustiça, a desigualdade, as angústias, os sofrimentos geram o choro. Fiquem tranquilos, vocês são bem-aventurados por uma razão.
porque vocês serão consolados. E não tem nada a ver com vocês mesmos. Tem a ver com uma ação misericordiosa de Deus, que sobre vocês cairá, e então se alegrarão, serão consolados. É como se Jesus ensinasse sobre dependência, e dependência que gera esperança. A esperança não é uma espécie de droga que nos tira da realidade. A esperança é uma certeza que aquece o nosso coração, mesmo diante das impossibilidades. Eu não sei se acontece com você, mas existem momentos na minha vida que eu olho para um lado, olho para o outro, olho para mim mesmo, e parece que não tenho para onde correr. Às vezes a gente vive experiências que a gente não consegue ver o céu aberto, parece que o céu está fechado, como se fosse de alumínio, de aço. Mas no fundo, no meu coração acontece isso, eu acredito que no seu coração também. Vem uma certeza, vem algo que diz: tenha esperança, você não está sozinho. Não é uma esperança imatura, nem uma esperança triunfalista, mas é uma certeza de que Deus não nos desampara. E se choramos, podemos acreditar profundamente no seu consolo. Tem um teólogo chamado Pagola, que ele fez um comentário muito interessante sobre a questão da dependência. Eu acho que esperança e dependência andam muito juntas. E ele liga isso à questão da adoração. E diz assim: para adorar a Deus, é preciso sentir-se criatura infinitamente pequenina diante dele, mas infinitamente amada por ele. Admirar sua grandeza insondável e degustar sua presença e o seu ser. Adoração é admiração, é amor, é entrega, é abandonar nosso ser a Deus e permanecer em silêncio, agradecido e alegre diante dele, admirando seu mistério a partir de nossa pequenez. É como se o autor nos dissesse: adorar a Deus, a caminhada de adoração, especialmente aos que choram, é se lançar na esperança de que Deus é um Deus de amor e de cuidados. É se lançar na esperança e na certeza que somos sim pequeninos e cheios de limitações. No entanto, nos lançamos nos braços deste Deus que é Abba Pai. E isso nos serve como um combustível e certeza que seremos consolados. O convite aqui é o convite para a esperança. Eu não sei como anda o seu coração. Talvez você esteja aqui hoje e diante das dificuldades e das angústias da vida, não consegue observar em canto nenhum possibilidades. Eu quero que você tenha o seu coração enchido hoje de esperança em um Deus que é infinitamente grande e que em nossa pequenez se faz presente e transforma as nossas vidas. E para terminar, ainda a respeito da ideia dos que choram. Como eu disse, o texto diz, a partir do verso 3 até o verso 6, fala sobre algumas características daqueles que de alguma maneira são atingidos e que Deus se preocupa com eles. Os humilhados, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. E quando o texto nos diz que Deus se preocupa com estes que choram a ponto de prometer o consolo, Ele está demonstrando algo sobre sua essência, sobre aquilo que é Deus, sobre algo que o preocupa. Preocupa a Deus aqueles que choram. E se preocupa a Deus aqueles que choram,
Naturalmente, isso precisa criar em nós uma sensibilidade profunda também, para que a gente se preocupe de maneira verdadeira e sincera com aqueles que estão chorando ao nosso lado. Igreja que perde a sensibilidade, que não consegue ter empaticamente em seu coração a dor dos que sofrem do seu lado, é porque ainda não conhecem o Deus que consola aqueles que sofrem. O mesmo Pagola, fazendo uma paráfrase deste verso 4, ele diz: felizes os que choram ao ver os outros sofrerem. É Jesus dizendo: o Deus que nós servimos sofre com os que sofrem, chora com os que choram, se angustia com as dores da humanidade, se angustia com as dores daqueles que nos cercam. Logo, isso é uma convocação para a sensibilidade, para que a gente também se sensibilize, para que a gente também de alguma maneira sofra, e a partir da angústia que nos vem ao ver a dor do outro, a gente se movimente de alguma forma. Aí você vai entender por que quem perdeu alguma coisa é muito mais sensível àqueles que também perdem. Somente aquele que sentiu uma determinada dor é capaz de ter a sensibilidade profunda de sentir a dor de outro que talvez tenha sentido a mesma. Somente alguém que perdeu uma pessoa querida consegue entender a dor de outro que sente também o afastar-se de alguém querido. A bem-aventurança, que fala sobre o choro e um Deus que consola os que choram, é uma convocação para todos nós, irmãos. Sem sensibilidade, nós não conseguimos nos movimentar. Sem sensibilidade, a gente acaba revelando que não conhecemos a Deus. Mas nessa noite, eu quero convidar todos e todas que estão aqui, a partir da certeza, da voz que vem do monte, de que Deus se angustia e sofre com o sofrimento do outro, isso nos leve também a derramarmos lágrimas por aqueles e aquelas que também derramam lágrimas, para nos enchermos de sensibilidade e experimentarmos de maneira profunda este Deus que é consolador, nos tornando também consoladores. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque Deus se preocupa com eles. Bem-aventurados que choram, porque há uma esperança do consolo de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão também alcançados por outros que sabem o que é o choro. E o meu desejo é que estes sejamos nós. Amém? Vamos ficar de pé. O Ministério de Louvor daqui a pouquinho estará adorando ao Senhor. E enquanto eles aqui ministram, eu queria fazer uma convocação aqui a todos nós. Primeiro eu quero falar àqueles que talvez estejam vivendo situações dificílimas na vida. Eu não quero enganar, não. Eu não quero mentir. Eu não sei se isso vai passar hoje, se você vai resolver isso, não sei. E nem quero dizer que vem para cá que as coisas serão resolvidas, porque não serão. Mas uma coisa eu sei: nós cremos num Deus que consola, que nos ajuda na caminhada difícil da vida. Nessas férias, eu estive em Aracruz, e eu estava andando na rua lá, e uma mãe me chamou porque a sua filha estava muito angustiada. Uma menina de 26 anos, que há 5 meses vivia uma depressão profunda.
Eu cheguei, sentei, a menina não conseguia me olhar direito, de tão angustiada que estava. Eu não sei o que é isso, porque eu nunca vivi. Mas olhando nos olhos daquela menina, eu percebi que o negócio não estava fácil. Eu não poderia prometer que depois de uma oração que eu fizesse, ela seria curada. Eu não poderia prometer isso, eu não tenho capacidade para prometer isso. Eu não teria possibilidades de prometer a ela que depois que eu saísse dali, as coisas seriam resolvidas assim. Eu não podia prometer isso. Mas uma coisa eu pude prometer e eu posso prometer, porque não é promessa minha, é promessa de Jesus. Deus se preocupa com os que choram. Deus se preocupa com os que choram. Eu não sei quais são as razões que geram as lágrimas, mas eu sei que o Deus de Jesus Cristo cuida, se aproxima, conforta e ajuda na caminhada aqueles que estão em lágrimas. Então eu quero fazer aqui uma oração especial. Não que haja orações menos ou mais especiais, não é isso. Mas sobre exatamente isso. Se há alguém aqui que tem vivido situações dificílimas, eu queria que nessa noite você deixasse de lado talvez as perguntas que não geram nenhuma resposta e simplesmente fizesse compromisso com Deus. Senhor, talvez eu não entenda as razões de todas essas coisas, mas eu quero me derramar diante de Ti. Eu quero me jogar aos Teus braços e simplesmente confiar. Simplesmente confiar. E ter a certeza que de alguma maneira eu vou aprender muitas coisas com tudo isso que eu tenho passado. E sairei muito melhor. E sairei muito melhor. E também quero orar por todos nós, para que todos nós sejamos capazes de ouvir a voz que vem do monte e entender que se Deus se preocupa com os que choram, não há nenhuma outra coisa a fazer que não seja nos preocuparmos também. Talvez você precise aprender a se sensibilizar mais, a se preocupar mais, a viver mais intensamente a voz que vem do monte. Feche teus olhos. Senhor Jesus, ó Senhor, ao subir, ó Deus, no monte, como a imagem de Moisés, ó Deus, lá no Antigo Testamento nos vem, o Senhor nos fala coisas profundas e transformadoras. Meu Deus, queremos viver um evangelho maduro, sim, que não tire os nossos pés da realidade da vida, que não nos coloque nas nuvens de uma mentira triunfalista. Mas Deus, nós queremos, ó Pai, que em nossos corações se acendam sempre, Pai, a esperança, a certeza. Deus, que a luz das possibilidades que vem de Ti nos alcancem, ó Pai, ou que nos alcance, Deus. E a partir desta luz sejamos capazes, ó Pai, de ver até mesmo na escuridão de algumas situações da vida a Tua presença, ó Deus. Eu não sei, Senhor, ao certo o que todos aqui vivem. É impossível, Deus. Mas o Senhor conhece as dúvidas, Deus, as angústias, as incertezas, ó Senhor, que ouve e que se preocupa com os que choram. Que a sombra, ou que a Tua sombra, Senhor, cuidadora, esteja sobre cada um deles, ó Pai, confortando, dando forças, para que neste processo, mesmo que doloroso, eles consigam perceber possibilidades de crescimento, e que depois da paciência e da esperança, eles sejam capazes, ó Pai, de perceberem a esperança brotar profundamente no coração. Senhor, ajuda-nos nessa caminhada. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais sensíveis aos que choram, porque o Senhor é sensível aos que choram. Ajuda-nos, ó Pai, a nos aproximarmos mais dos que sofrem, porque o Senhor se aproximou dos que sofrem. Deus, ensina-nos, ó Senhor, a ouvirmos, ó Pai, a Tua voz. Ensina-nos, ó Deus,
a sermos capazes não somente de ouvir com o ouvido, mas guardarmos no ninho do nosso coração essa voz que vem do monte e que diz que bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.